Você vai conhecer agora o trabalho desenvolvido pelos Narcóticos Anônimos, que ajuda na recuperação de dependentes químicos. Cidadão de atitude. Narcóticos Anônimos é uma associação mundial sem fins lucrativos, presente em mais de 130 países para pessoas que têm problemas com drogas. Os adictos em recuperação se reúnem regularmente para ajudar uns aos outros a se manterem limpos. Não existem restrições sociais, religiosas, econômicas ou raciais. A afiliação é totalmente voluntária e gratuita. A maioria dos membros contribui com pequenas somas que ajudam a cobrir as despesas dos grupos, mas essa colaboração não é obrigatória. Eu comecei a usar droga aos 3 anos de idade e nisso foi cada vez crescendo o uso, né? Com isso eu acabei largando o estudo, né? Eu usei droga durante 15 anos na minha vida. Eu fui perdendo o foco de estudo, de trabalho, de tudo, né? Eu trabalhava só para comprar drogas, né? A minha vida era em função às drogas. E nisso, brigas em casa, distanciando de família, perdi amigos, perdi relacionamentos, perdi praticamente quase tudo da minha vida. Eu cheguei em NA devido a uma overdose que eu tive. Na verdade, eu achava que eu não precisava de tratamento algum. E foi quando eu me vi morrendo. E aí eu decidi procurar ajuda. Fui muito bem recebida, né? O que é legal de NA é que o recém-chegado, a reunião é voltada diretamente para ele. E o único requisito que NA pede é o desejo de parar de usar, né? Então, se você quer parar de usar droga, né? NA tem um monte de coisa para te oferecer, né? Então foi bem legal, sabe? Eu me senti importante naquela sala e vi que todo mundo tinha o mesmo problema que eles estavam conseguindo e eu poderia conseguir também. Hoje eu pago o meu aluguel graças a NA, hoje eu tenho roupa para vestir, tenho emprego. Hoje eu funciono na sociedade graças a NA. Hoje eu me sinto alguém, né? Só por hoje eu não quero mais chorar. Comecei no uso com 12 anos, que é naquela intenção de fazer parte de uma turma. E com o passar do tempo, eu achava que estava controlando a situação e logo ficou bem evidente na minha vida que já tinha perdido o controle. Eu perdi a minha identidade, a minha personalidade ficou toda fragmentada e eu perdi muitas oportunidades na vida profissional, afetiva, assim, o uso de drogas afetou todas as minhas áreas. Aqui em Narcóticos Anônimos, assim, não importa o tempo, a droga que a pessoa usou, né? Não interessa, assim, com relação ao período de uso, só interessa o que ela quer fazer com o problema dela, né? Mas no meu caso, em particular, eu fiquei no uso por 10 anos. Foi desespero, foi quando eu admiti que tinha perdido para as drogas e procurar outras alternativas para parar o uso e nenhuma tinha funcionado. Então eu lembrei que tinha visto uma placa falando sobre o local de reunião de um grupo de narcóticos anônimos e aí eu fui até esse local e fui muito bem recebido. E ali eu percebi que me devolveram uma coisa que eu tinha perdido há muito tempo, que era a esperança. Hoje NA é prioridade na minha vida, porque sem NA eu não conseguiria estar estudando, trabalhando, me relacionar. Hoje eu sou muito grato por Narcóticos Anônimos, por estar limpo há 4 anos, 6 meses e 13 dias. Aqui todo mundo é bem-vindo, só basta ter o desejo de parar de usar para ser ingresso. Não tem matrículas nem taxas, todos são bem-vindos. Para mim não era fácil, né? Eu vi pessoas falarem que estavam limpo há 1 semana. Limpo, o que a gente fala, é a pessoa que não está usando droga. As pessoas estavam limpas há 1 semana, há 1 mês, há anos, né? E aquilo para mim me pareceu uma coisa muito distante, porque eu já não conseguia mais ficar um dia, né? Talvez nem horas sem usar droga. E com o apoio dessas pessoas, né? Com o espelho dessas pessoas, as pessoas que eu me identifiquei, né? Uma coisa que eu encontrei em NA foi empatia, né?
Essa coisa sem palavras, de se identificar com a pessoa, né? E me sentir igual, né? Em NA eu me senti igual às pessoas, né? Eu sempre busquei ser igual, né, com as pessoas que eu estava usando droga ou com outras pessoas e nunca consegui me adequar. Em NA eu encontrei pessoas iguais a mim, né, com o mesmo problema que o meu e que estavam conseguindo se recuperar, né, de uma coisa que para mim já não parecia mais possível, né. Eu já tinha tentado quase tudo que fosse possível, aí, medicina, psiquiatria, religiões diversas, e para mim nada tinha funcionado, né, porque eu não conseguia me adequar. Eu não me sentia parte de nada, né? Em NA eu consegui ser parte, né? Consegui ser parte daquilo. E muito pelo amor dessas pessoas que estavam me recebendo, né? Essas pessoas que acreditaram em mim quando eu não acreditava. Porque mesmo ouvindo os outros falando que estavam limpos, que não estavam usando droga, eu não achava que para mim fosse possível, né? Mas o tempo foi passando, né? As pessoas me receberam, me sugeriram que eu voltasse, né? Para que eu entendesse o que era o programa, para eu entendesse o que é Narcóticos Anônimos, porque talvez na primeira reunião não dê para entender completamente o que é o programa, né? E foi assim que funcionou para mim, assim que eu fui recebido, né? E hoje, né, eu já estou há algum tempo em recuperação, algum tempo em Narcóticos Anônimos, e hoje é como eu recebo as pessoas, né? A pessoa que está chegando é a pessoa mais importante em qualquer reunião de Narcóticos Anônimos, né? Porque o princípio para eu manter o que eu tenho hoje, que é a minha recuperação, a minha liberdade, é ajudar quem está chegando, né? Porque só dando o que eu recebi de graça, né, eu vou poder manter o que eu tenho, né? A família tem um papel primordial, né? Porque o dependente químico, o usuário de droga, geralmente ele traz um transtorno muito grande para a sociedade, né? E a sua sociedade mais próxima é a sua família. Então você causa problema para pai, para mãe, né? E o início de recuperação, o apoio dessas pessoas que eu machuquei muito, né, é muito importante, né? Porque eu preciso voltar para casa. Por mais do apoio que eu tenho em Narcóticos Anônimos, eu não fico em NA as 24 horas do meu dia, né? Eu tenho convívio com essas pessoas. E para mim foi muito importante, né? Eu fui afortunado, né? Eu tive o apoio, quando eu entrei em recuperação eu já era casado, né? E eu tive o apoio da minha mulher, tive o apoio da minha mãe, tive o apoio da minha irmã. Isso foi de extrema importância para mim. E o maior apoio que eles me deram, né, foi poder não me julgar de muitas coisas que eu fiz, dos problemas que eu causei a eles, né. Essa foi o melhor apoio que eles puderam me dar, né, e apoiando com a reunião, entendendo, talvez, por mais difícil que seja entender, né, para quem não teve o problema da dependência química, do uso de drogas, o uso, a família pelo menos aceitar, né, e julgar o menos possível. Nossa linha de ajuda, que é o telefone 3255-6688, no qual sempre é solicitado alguns serviços que a gente pode levar à comunidade. Em Narcóticos Anônimos nós temos reuniões que acontecem todos os dias para podermos compartilhar nossas experiências como adictos em recuperação, nos ajudando mutuamente. Nós compartilhamos nossas dificuldades, necessidades, esperanças, motivações, novas perspectivas de vida, uma nova maneira de viver e, primordialmente, esperando aquele que está por chegar. Dia de cada vez, só por hoje eu não vou me machucar. Só por hoje eu não quero me esquecer. Se você é dependente de algum tipo de droga e está consciente dos males que ela pode causar, procure ajuda profissional. Volte à vida. Vamos para um breve intervalo e voltamos com as principais tendências em cores de cabelos deste inverno. Até já, pessoal! Você está assistindo o programa Mais Cidadão,